História completa. Meu namorado vai me pedir em casamento em breve, mas estou repensando todo o nosso relacionamento, porque ele constantemente me acusa de trair e ser infiel, quando tudo o que eu sempre fiz foi tentar ao máximo amá-lo. Postado por você, Puck the Dog. Desculpe antecipadamente pela parede de texto. Eu, 25 anos, Fê, e meu namorado George, 28 anos, Emma, estamos juntos há muito tempo. Ele vai me pedir em casamento neste verão depois que eu me formar. Eu voltei para a faculdade para um segundo diploma. Estamos planejando nosso casamento e lua de mel, projetando nossa casa no futuro, e falamos sobre o filho que queremos ter algum dia. Acho que é seguro dizer que as coisas entre nós são sérias e estamos profundamente apaixonados. No entanto, as coisas não têm sido fáceis para nós no passado. A ansiedade combinada de ambos causou muito sofrimento. Ainda estou lutando com o abandono que sofri, tendo que me virar sozinha quando era criança, e ele está lutando com medos profundos devido ao abuso passado de seu pai, irmão e ex-esposa, que foram todos abusivos física e mentalmente. Entendam que o George é muito doce e amoroso. Ele faz o seu melhor para me ajudar e me incentivar de todas as formas que pode. E é claro para mim que ele quer que eu tenha sucesso e seja feliz. Mas com o George é como uma coisa de Jekyll e Hyde. Às vezes eu não consigo acreditar que meu maravilhoso namorado possa mudar tão rapidamente. Quando ele pediu um acordo pré-nupcial, eu entendi. Sua ex-mulher roubou tudo o que ele possuía e o deixou sem casa por meses. Quando ele fica nervoso e se retira em resposta ao meu estresse, eu entendo. Seu pai era abusivo toda vez que algo estressante acontecia, e talvez seja só a minha própria ansiedade, mas as coisas estão começando a ficar precárias para mim. Mais ou menos a cada 2 semanas ele me pergunta se estou traindo. Sua ex-mulher o traiu várias vezes. Às vezes ele simplesmente pergunta aleatoriamente: "Você está me traindo?" E eu tenho sido paciente porque entendo como a ansiedade pode ser. Eu sempre mostro a ele quem estou enviando mensagens e quem estou conversando no Snapchat, e deixo ele responder minhas mensagens quando ele escuta o som da notificação e vê meus registros de chamadas. Outras vezes as coisas ficam mais sérias. Alguns meses atrás ele anunciou que sabia que eu estava traindo porque encontrou no lixo uma sacola de comida para 2 e os restos de um jantar de um restaurante que ele nunca tinha ido. Eu apontei que era da semana anterior, quando eu fui a um café para encontrar minha irmã e deixei as sobras estragarem e a joguei fora. Mas foi só depois que mostrei uma foto no Instagram da refeição e uma foto minha com minha irmã no mesmo lugar que ele acreditou em mim. Outra vez ele disse que sabia que eu estava traindo porque viu uma foto no Meet Me de mim de lingerie em outra casa. Eu pedi para ele me mostrar a foto e ele disse que já tinha sido deletada e admitiu que era só da cintura para baixo. Eu o convidei a olhar todas as peças de lingerie que eu possuo para ver se alguma parecia familiar. Ele admitiu, depois de procurar, que a mulher estava usando um sutiã preto e ele se lembrou de que eu não possuo um desses, porque eu gosto de camisetas brancas e elas sempre aparecem por baixo. Depois que ele lembrou disso, ele se acalmou. A última vez foi a mais séria de todas. Eu estive estressada devido aos exames finais na semana passada e estive estudando sem parar na biblioteca. Eu sempre estudo no mesmo lugar, perto de uma janela, e ele veio me trazer comida e me ajudar a estudar. Quando estou estressada, fico bem fechada, especialmente quando tenho muito o que fazer. Eu percebi que ele estava ficando cada vez mais nervoso com isso, o que culminou eu pensei no meu acidente de derrubar água da minha mesa de cabeceira e xingar. Eu disse repetidamente que não tinha nada a ver com ele. Nada estava direcionado a ele, ele nem estava na sala naquele momento, mas ele me acusou de descontar meu estresse nele. Depois disso, ele ficou extremamente retraído e mal-humorado. No dia seguinte, eu estava embalando coisas para enviar de volta para meus pais e ouvi música tocando de repente vinda da cozinha, e encontrei o George lá cozinhando o jantar, o que é algo que sempre fazemos juntos. Eu estava de bom humor e tentei me juntar a ele, mas ele não me deixou. Ele continuava dizendo que eu precisava parar de ser rude com ele. Eu pedi desculpas por todos os erros que ele citou contra mim, mas ele insistiu que estava cansado do meu comportamento, e na minha mente parecia que ele estava deliberadamente guardando esses erros passados. Isso acabou levando a uma briga enorme, onde eu gritei com ele dizendo que ele estava tornando minha vida um inferno no meio de todo o meu estresse, e ele me chamou de CNT e de estúpida. Eu respondi chamando ele de babaca infantil. Ele saiu correndo para comprar cigarros na esquina, e eu também fui para a biblioteca. Fiquei lá até 2 da manhã estudando. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que notei foi que a janela da frente estava estilhaçada. Isso me assustou muito. O George já havia jogado coisas e quebrado coisas antes. Nunca em mim, nunca nas minhas coisas. Então eu fiquei com medo de como ele estava. Eu entrei e ele ainda estava acordado esperando por mim. Eu não disse nada para ele. Estava muito tarde, eu estava cansada e tinha uma prova pela manhã, então tomei um banho para me ajudar a dormir, troquei para o pijama e preparei a cama no sofá porque não queria ficar perto dele. Enquanto me ajeitava, ele entrou e exigiu saber por que havia algo branco na minha roupa íntima.
Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele me mostrou minha lingerie e foi tão ridículo, porque ele sabia que eu estava lidando com uma infecção vaginal esses dias, o que causa secreção branca e requer medicamentos brancos. A coisa na minha roupa íntima estava tão obviamente diferente do que ele achava que era, mas ele acreditou completamente que era. Então brigamos. Eu mencionei a infecção vaginal e ele pareceu perceber que eu estava certa, porque imediatamente abandonou esse argumento e passou a falar sobre como eu estava desrespeitando ele nessa última semana, e ele não aguentaria mais isso. Eu perguntei como eu o desrespeitei. Ele falou sobre como eu não o acompanhei até a biblioteca nas vezes que ele se juntou a mim lá. Eu apontei que ele sempre precisa sair antes de eu terminar de estudar, então eu quero ficar e continuar estudando, e acho isso razoável. Ele disse que eu estava sendo ingrata por ele ter me trazido comida e cartões de estudo na biblioteca. Eu disse que lembro de tê-lo agradecido, e ele finalmente admitiu que estava se agarrando a qualquer coisa, mas que se sentia desrespeitado. Eu disse que era a ansiedade dele e pedi que ele percebesse isso. Tentei lembrá-lo de que somos melhores amigos e nos amamos, e que eu nunca faria nada para tentar machucá-lo. Mas ele, de forma sarcástica, me disse para ir falar com meu terapeuta sobre isso. Ele não acredita em terapia. Ele não parou de gritar até eu me esconder debaixo das cobertas, tampar os ouvidos e começar a chorar. Então ele gritou que eu não sou uma vítima e finalmente me deixou em paz. Mas minha ansiedade me manteve acordada a noite toda, e acabei reprovando uma das provas no dia seguinte porque estava tão cansada e meus olhos estavam tão cansados de tanto chorar. Na tarde seguinte voltamos a falar. Ele admitiu que sabia que não havia fluidos corporais brancos de outro homem na minha lingerie, porque ele passou de carro pela biblioteca algumas vezes e me viu estudando lá na janela onde eu sempre estudo. Eu fiquei muito nervosa com isso porque percebi que mesmo com a prova definitiva diante dos próprios olhos dele de que eu não fiz nada de errado, ele ainda foi em frente e me acusou. Recentemente assistimos Horns juntos e mencionei que achei irreal como o melhor amigo virou psicopata do nada. Eu pensei que dado que eles o conheciam a vida toda, haveria alguns sinais que indicariam que ele estava louco e seus amigos teriam uma sensação disso. O George disse que não estava surpreso. Ele disse que acreditava que qualquer um poderia enlouquecer e se tornar um estuprador matador do nada, e que as pessoas poderiam esconder suas verdadeiras intenções não importa o quanto você pense que as conhece. Ele citou a vez em que sua cunhada, casada com seu irmão abusivo, tentou estrangulá-lo do nada. Eu sei que ele desconfia de todo mundo, então entendo por que ele disse isso, mas ainda assim isso me deixou com medo. Os últimos dias têm sido tão difíceis para mim, já me sinto muito mal do estômago por causa dos nervos. Eu mencionei o que ele disse sobre Hornets e meio brincando perguntei se ele iria me matar. Ele disse não, mas que às vezes imagina me dar um soco na cara. Eu disse a ele que às vezes penso em socá-lo também, mas nunca faria isso e que ele nunca deveria fazer isso porque eu iria embora. Ele apenas riu e disse que não faria isso e eu pensei que a conversa tinha terminado, exceto que ele de repente disse: se você me trair, eu acho que ficaria tão bravo a ponto de tentar te matar e provavelmente conseguir. Eu respondi dizendo que provavelmente ficaria tão bravo a ponto de matá-lo se ele me traísse, mas que eu nunca o machucaria. Ele não teve muita resposta para isso. Ontem ele disse isso de novo. Eu mencionei como uma amiga minha e seu agora marido ficaram celibatários durante todo o período de noivado 1 ano. Ele respondeu casualmente: isso soa horrível. Eu acho que se eu tivesse que ficar mais de 2 semanas sem sexo, provavelmente surtaria e te mataria. Isso fez meu estômago dar um nó porque foi a segunda vez em 2 dias. Eu disse algo como: você sabe que não vou poder fazer sexo por tipo 6 semanas depois que eu der à luz, né? Mesmo que seja cesárea, porque preciso me recuperar da cirurgia. Ele não disse nada e isso me deixou muito assustada. Então eu pressionei ele. Você sabe disso, né? E ele disse: bem, vai ser difícil. As coisas estão saindo do controle para mim. Sei que frequentemente não penso direito por causa do meu pai, mas não estou feliz com como as coisas estão indo. Quero dizer a ele para não me acusar mais de traição, porque eu já provei mais do que o suficiente para ele, e que não podemos mais brigar assim. Ele precisa parar de dizer qualquer coisa sobre me matar, porque mesmo que seja brincadeira, isso me dá náuseas. Mas agora estou com um pouco de medo que se eu criar uma briga sobre isso, ele vai achar que estou traindo e tentando cobrir isso de alguma forma. Além disso, estou preocupada que, se eu não puder justificar cada minuto em que estamos separados, como se câmeras me seguissem por toda parte, então um dia, se meu telefone morrer, ou se eu ficar presa no trânsito, ou se algum colega de trabalho homem me cumprimentar de maneira inadequada contra minha vontade, o George vai acreditar que estou traindo e provavelmente me matar. Comentário relevante 1. Eu leio esses subreddits religiosamente e faço isso há muitos anos. Isso provavelmente é a coisa mais assustadora que já li. Esse cara vai te matar. Não estou brincando. Você realmente precisa sair desse relacionamento e se afastar o máximo possível desse homem. Ele é horrível. Comentário 2. Ele está convencido de que ela já está traindo.
Ele declarou claramente que está disposto a matá-la por traição. Ele quebra coisas quando está com raiva. Coloque 1 e 2 juntos e vá embora antes que ele quebre você. Sua intuição está gritando agora e você definitivamente deve ouvi-la. A intuição feminina é muito útil em relacionamentos abusivos e você sempre deve escutá-la. Se você tem uma sensação ruim sobre alguém, pesquise como sair de um relacionamento abusivo, porque este é o momento mais perigoso quando ele é mais provável de tentar te matar. Ele ficará convencido de que você está indo embora com outra pessoa e está disposto a te matar por isso. Então você precisa estar preparada. Eu sugeriria ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência dizendo que seu namorado te ameaçou de morte várias vezes e que você vai deixá-lo. Você pode pedir ajuda para seus familiares ou amigos para sair ou pode pedir uma escolta policial para te ajudar a pegar suas coisas e sair de casa. As mulheres têm muito mais chance de serem assassinadas por parceiros íntimos do que por qualquer outra pessoa, e a maioria é assassinada quando tenta sair. Seja cuidadosa também. Eu aposto que seu pai vai ficar muito melhor depois que você não estiver mais vivendo com medo, com toda a sua comunicação sendo monitorada e preocupada se seu namorado está no tipo de humor onde ele quebra janelas da casa. Seu pai é sua intuição gritando para você agora. Comentário editado. Ok, desculpe por não ter postado antes. Eu li seus comentários na maioria e eles não fizeram nada para tirar meus medos. Só saibam que estou com gripe. Estou no hospital e estou segura, mas miserável. É realmente reconsiderando minhas escolhas de vida. Vou tentar responder adequadamente quando eu puder. Estou no celular e está difícil. Atualização 8 dias depois. Os últimos dias foram muito difíceis no geral. Não dormi muito. Estive ocupada demais dirigindo, me mudando, planejando e tomando decisões de vida, chorando e fingindo que estava normal. Meus bens materiais foram reduzidos ao que eu pude colocar na minha velha mochila de viagem. Meus cães estão traumatizados ao ponto de um deles agora morder por medo e chorar sempre que não estou em contato direto com ela, e o outro está expelindo toxinas dos dois lados, e eu simplesmente não sou mais reconhecível como a pessoa que eu era, fisicamente e mentalmente. Nunca, em 1 milhão de anos, pensei que acabaria nesse lugar. Tudo foi arrancado debaixo de mim e é como se eu tivesse acordado na vida de outra pessoa. Mas estou viva e isso cancela qualquer reclamação irrelevante que eu tenha. Na semana passada voltei do hospital depois de uma virose forte, que eu pensei que fosse gripe. Eu colapsei no sofá para suar a febre. Eu estava com muita dor, mas ainda arrastei-me até a loja para comprar refrigerante de gengibre e bebidas esportivas, porque não queria pedir para o George fazer isso por mim. Percebi que precisava apaziguá-lo de qualquer forma até que eu conseguisse bolar um plano, porque as respostas do Reddit me assustaram e eu decidi que precisava sair. Assim que cheguei em casa, o George me serviu um copo de suco de laranja e me disse para beber até vomitar. Eu expliquei a recomendação do médico, mas ele insistiu que suco de laranja suficiente faria eu vomitar ou ter diarreia, e isso limparia meu sistema e tiraria as toxinas. Por mais desagradável que fosse vomitar novamente, porque eu estava realmente tonta e fraca, decidi tentar o suco de laranja. Tudo o que ele fez foi queimar minha garganta e não ajudou a acalmar meu estômago, então parei de beber e comecei a tomar refrigerante de gengibre. Ele ficou muito irritado com isso e continuou insistindo que eu bebesse o suco de laranja. Eu disse a ele que estava queimando minha garganta e ele respondeu: "Bem, sua garganta vai queimar de qualquer forma. Não faço ideia do que isso significava." Ele então perguntou onde estava meu telefone. Aparentemente ele queria colocar música. Eu não sabia onde estava, mas quando ele começou uma investigação completa, lembrei que eu tinha deixado aberta minha postagem no Sobriety or Relationships no hospital, mas estava com febre leve e não lembrava se havia fechado. Algumas pessoas me alertaram sobre o que poderia acontecer se ele visse minha postagem, e todos esses avisos vieram imediatamente à minha mente. Já estive em algumas situações bem intensas antes, mas nunca senti nada como o terror puro e incontrolável de estar ali, esperando para ver se meu namorado psicopata encontraria meu telefone e descobriria o que eu tinha escrito. Pensei em tentar encontrá-lo antes que ele chegasse lá, ou tentar desencorajá-lo de procurar, mas sabia que ele ficaria desconfiado se eu me levantasse de repente quando mencionasse o telefone. Na verdade, percebi que, se eu reagisse de alguma forma, ele ficaria tão desconfiado que provavelmente procuraria até encontrar algo que o fizesse ficar bravo. E não importava o quanto eu tentasse esconder, eventualmente ele se contentaria com algo para ficar bravo. Então eu só tive que ficar ali, fingindo não entrar em pânico enquanto ele revistava minha bolsa, minha mochila e meu carro. 2 vezes. Finalmente, ele ligou para meu telefone e não ouviu nenhum toque, e eu lembrei que tinha colocado no modo vibratório no consultório do médico. Achei que estava salva por cerca de 5 segundos, mas então ele foi e desligou o purificador de ar barulhento, então ficou silêncio absoluto. Ligou novamente, e eu ouvi meu telefone vibrando. Ele encontrou o telefone no bolso da minha jaqueta, e juro por Deus, nunca vi algo mais bonito do que minha pequena tela inicial refletida nos óculos dele.
Ele colocou música e se trancou na sala do computador. Depois de 1 hora, eu desmaiei. Quando acordei, ainda era noite, e ele estava sentado na minha frente bebendo uma cerveja. A primeira coisa que ele disse foi que aparentemente os pais dele estavam dando embora todas as coisas da infância dele. Acho que ele ligou para casa enquanto eu estava dormindo. Eu disse que sentia muito por isso. Eu vi que ele estava de mau humor, mas eu estava tão doente e com medo o suficiente para não me importar naquele momento. Eu só queria voltar a dormir. Ele me disse novamente para beber o suco de laranja. Expliquei novamente como queimava e não ajudava meu estômago, como o refrigerante de gengibre. E ele disse algo como: às vezes eu acho que as pessoas se recusam a fazer as coisas de propósito porque eu peço. Talvez eu devesse simplesmente dizer para as pessoas fazerem o oposto do que eu quero, para que elas realmente façam algo de bom por elas mesmas. E eu realmente estou com medo dele porque não sei o que ele vai fazer comigo. Então eu bebi o maldito suco de laranja e tentei vomitar. E isso foi a pior dor que já senti em muito tempo. Parecia que alguém me tinha esfaqueado no externo. Eu realmente chorei um pouco e tive um daqueles mini apagões que você tem quando se levanta muito rápido de manhã. O George estava lá enquanto eu descansava na banheira. E, em um ponto, ele colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu estava bem, mas ele não ficou esperando eu me recuperar. Ele saiu do banheiro e quando eu o encontrei de novo, ele estava no computador assistindo a vídeos no YouTube. Ele não disse nada para mim o resto daquela noite e quando eu disse boa noite, ele não respondeu. Decidi que acordaria cedo e iria direto ao meu terapeuta. Eu nunca mais quero sentir esse medo ou impotência por nada, muito menos se fechei ou não um aplicativo estúpido no meu telefone. Assim que o centro abrir, eu vou ao meu terapeuta para uma crise. Entro e conto tudo para ele. Ele confirma que o comportamento do George é preocupante. Eu digo que estou com medo e que preciso de ajuda, e ele me coloca em contato com o programa de vítimas de violência doméstica que a universidade aparentemente tem. Eu odeio que todas essas palavras agora se apliquem a mim e, mesmo enquanto escrevo isso, ainda não acho que são precisas. Não me sinto uma vítima de violência doméstica, mas acho que sou. As próximas 24 horas depois que procurei meu terapeuta foram as mais dolorosas, excluindo a segunda-feira quando tive que abrir mão dos meus cães. A polícia foi chamada e eu sabia que não havia mais como voltar atrás depois disso, porque o George odiava a polícia e ele nunca me perdoaria por contar tudo isso para o meu terapeuta. Acredite ou não, eu não queria tornar a vida do George mais difícil. Eu não queria machucá-lo ou puni-lo. Tudo o que eu queria era sair com o menor impacto possível, sumir completamente e ter um contato zero. Esquecer tudo e não lidar com isso. Então a última coisa que eu queria era a polícia envolvida por causa da estupenda crise que isso causaria. Mas o programa de vítimas de violência doméstica trabalhou em conjunto com a polícia, e eu percebi que não estava pensando claramente. Então dei um grande salto de fé, e realmente confiei em um profissional treinado para fazer seu trabalho corretamente. Eu fiquei realmente surpresa quando uma mulher de rosto gentil, usando uma blusa rosa, entrou no escritório do meu terapeuta 20 minutos depois. Ela se apresentou como defensora de vítimas de violência doméstica, ouviu minha história com simpatia e sem julgamento e procedeu a me escoltar por várias horas. Ela tinha uma arma na cintura e era uma policial treinada, então eu me senti tão segura quanto alguém como eu poderia se sentir considerando o que estava fazendo. A gentileza que minha defensora demonstrou por mim foi muito além de qualquer coisa que um estranho já tenha expressado em minha vida. Ela me deu uma barra de chocolate da mesa dela, que ela claramente comprou para si mesma, me ofereceu seu almoço, fez uma sacola para viagem com garrafas de água e uma lata de ração para meus filhotes e me disse sinceramente que ela gostaria de poder dizer algo para me confortar. Quando ela e 3 outros oficiais caminharam comigo para o apartamento meu e do George pela última vez, eu só disse a ela que entendia. Nada realmente poderia ser dito porque simplesmente era um saco, mas eu estava feliz que ela estava lá. Eu joguei roupas, algumas fotos, papéis, minha escova de dente de viagem e o carregador do meu telefone em uma bolsa e praticamente soluçava mais histericamente do que eu imaginava que qualquer pessoa só poderia soluçar. Foi muito embaraçoso, mas eu não conseguia parar. Para um observador com um cérebro que funciona normalmente, que não pode entender exatamente o que é estar no meu lugar, eu provavelmente parecia realmente fraca, patética e estúpida. Mas para mim sair não parecia necessariamente uma coisa boa, parecia um desastre. Eu estava vasculhando minha própria casa. O George era tudo para mim. E tudo no meu corpo estava me dizendo que eu estava destruindo o único amor real que eu já teria, e traindo meu melhor amigo sem razão alguma. Principalmente quando vi um bilhete na geladeira que ele tinha deixado para mim com uma caneta de apagar a seco, os cães fizeram cocô esta manhã. Eles já comeram e a Pux tomou o remédio. Tenha um ótimo dia, querida. Eu te amo. Eu realmente queria ter feito a mala de forma mais inteligente. Quem diabos esquece de levar meias? Mas havia 3 policiais grandes e intimidantes esperando por mim na sala de estar. E a defensora das vítimas me avisou para me apressar, porque não queríamos que o George aparecesse e visse isso. Foi muito angustiante.
Eu tive que deixar tantas coisas para trás. Sei que tudo é só tralha sem valor, mas era minha casa. Coisas que eu escolhi especialmente e que tinha há anos. O PC de jogos que eu construí sozinha. Os brinquedos dos meus cães. As plantas que estavam quase florescendo. As minhas louças favoritas com o padrão de girassóis. A linda estante de livros que meu pai fez para mim na oficina dele quando me formei no ensino médio. Meus livros velhos e sujos de Harry Potter, alguns dos quais eu tenho desde que era criança. O edredom de bolinhas que minha irmã me deu depois que ela se casou. Meus cartões de aniversário e de Natal antigos. Essas coisas me faziam me sentir uma pessoa, com uma vida que importava, mas não cabiam na minha bolsa, então eu tive que deixá-las, e acho que não vou vê-las novamente. Mas não é o fim do mundo. Eu vou continuar e acumular mais tralha inútil no futuro. Se eu tivesse ficado, eu não teria conseguido, e minha tralha não teria feito bem ao meu corpo. Os cães não ficaram nada felizes com todos os estranhos na casa, nem com minha aparente crise mental, e eles imediatamente começaram a perder a cabeça. De alguma forma, consegui colocar eles e minhas coisas no carro e depois fui de volta à delegacia de polícia para discutir as opções. Eu demorei para ligar para minha família porque não queria que isso fosse real, mas eu imaginei que, uma vez que o George percebesse que algumas das minhas coisas tinham sumido, as coisas iam ficar bem reais, quer eu estivesse pronta ou não. A ligação não foi ruim. Sempre consegui contar tudo para o meu pai sem ser julgada ou ignorada. Embora eu não tivesse falado com ele por um tempo, ele e minha mãe estavam em uma viagem de acampamento. Mas quando eu disse que as coisas estavam ruins e eu não me sentia segura, nenhum outro detalhe foi mencionado. Ele me convidou para me juntar a eles. Era a centenas de quilômetros de distância, no meio do nada, mas naquele momento isso soou perfeito. Ninguém poderia me encontrar. Eu estaria totalmente segura, pelo menos por alguns dias. Então eu saí da cidade. Cerca de 3 horas depois de começar minha viagem de 8 horas, começaram as ligações e mensagens. Eu perguntei para a defensora das vítimas o que eu deveria fazer quando o George tentasse entrar em contato comigo, porque para ele isso foi completamente do nada e ele provavelmente iria chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, se eu não voltasse para casa naquela noite. Ela me deu algumas frases prontas para eu dizer a ele, que eu coloquei em uma mensagem curta. Basicamente dizia que eu não me sentia segura naquele momento, queria um espaço e não queria que ele me contactasse mais. Eu o contactaria quando estivesse pronta. Então eu fui estúpida e li a chuva de mensagens tristes que recebi em resposta a isso. Depois fui ainda mais estúpida e, ao invés de bloqueá-lo, atendi uma das muitas ligações subsequentes dele. Foi rápido. Ele parecia assustado e com o coração partido, e eu me senti mal por ele porque sabia que ele nunca entenderia. Ele disse que estava tendo uma crise de pânico. Ele não entendia. Por favor, não faça isso. Tudo o que fiz foi te amar e cuidar de você. A gente ia ficar noiva. Eu o cortei e disse que eu não me sentia segura, que não queria que ele me contactasse. Eu não poderia ajudá-lo. O comportamento dele estava instável e ele precisava ir para um hospital. Ele me perguntou se isso tinha algo a ver com o meu terapeuta ter me contado mentiras. Eu disse não, mas ele disse algo como: eu preciso falar com esse maldito cara. Ele precisa sair da minha relação. Ele está mexendo com minha noiva. Depois ele me perguntou se eu tinha parado de tomar minha medicação para ansiedade, mas eu não respondi. E não ouvi o resto do que ele dizia porque eu só repeti para ele todos os pontos que já tinha dito e então desliguei e o bloqueei. Eu então liguei para o meu terapeuta para avisá-lo de que ele poderia estar em perigo. A polícia foi envolvida novamente, e quando George fez uma ligação ameaçadora para o centro 5 minutos depois, o lugar inteiro foi colocado em lockdown. Não sei exatamente o que aconteceu ou o que ele disse, mas acho que meu terapeuta teve que pedir uma escolta policial para levar o George para casa, e ele foi avisado de que não poderia me contatar nem ao centro, a menos que quisesse ser preso. Então eu coloquei em risco um prédio inteiro cheio de pessoas maravilhosas que só haviam me ajudado e privei outras pessoas das sessões de terapia naquele dia. E se alguém tivesse estado em crise e precisasse de ajuda, só mais uma coisa que eu fico pensando quando estou caindo no sono à noite. Meus pais não são de demonstrações de afeto, mas meu pai deixou que eu o abraçasse e chorasse no ombro dele por uns 30 segundos e depois fingiu alegremente que nada estava errado. Ele limpou meu laptop e meu telefone em caso de keyloggers enquanto brincava comigo sobre os cães e a escola e outras coisas sem relação, que é a forma dele de lidar com problemas. Para ser justa, isso funciona muito bem na maioria das vezes. Ele não gosta de falar sobre questões pessoais em geral, e isso o deixa desconfortável. Então eu evitei uma conversa sobre o que aconteceu. Ele sabia que eu estava segura e recebendo ajuda, e isso era tudo o que ele queria. Minha mãe foi extremamente simpática com o George. Ela sempre gostou dele e me disse uma vez que ele me fazia ser normal. E quando mencionei uma vez que eu achava que ele era controlador, ela disse que eu ainda não deveria afastá-lo, porque ele era realmente legal e bom para mim, e que o comportamento controlador em si não era um problema. Enfim, eu não esperava muito dela, para ser honesta.
Essa era a mulher que me abandonava em carros estacionados e em casas vazias de amigas para poder ir trabalhar, o que ela obviamente ama mais do que a família, a ponto de ser extremamente insalubre. Meu pai, na época, trabalhava a noite toda e dormia durante o dia e só trocou de emprego quando eu era adolescente. Também dela veio pérolas como absorventes são para meninas ruins e não virgens. Nota, minha mãe é uma teia ferrenha. Então o que diabos? E escrever é um hobby, não um trabalho. Não perca seu tempo estudando isso. E nunca fiquei surpresa que sua irmã tenha mais amigos que você. Para minha irmã, ela sempre dizia que eu era mais bonita e mais magra, então ninguém ganhava. Ela cresceu em um país terceiro-mundista severamente empobrecido, ficou órfã aos 10 anos e passou a maior parte da adolescência e dos 20 anos casada com um Hells Angel que tentou esfaqueá-la quando ela finalmente o deixou. Então há enormes lacunas culturais, linguísticas e emocionais entre nós. Eu a amo e a aprecio, mas geralmente tento não seguir os conselhos dela. Ainda assim, fiquei muito magoada com toda a conversa. Ela continuava mencionando quão inteligente e gentil o George era, pedindo um relato detalhado do que realmente aconteceu, sugerindo que eu estava errada, tentando decifrar suas ilusões, desejando poder ajudá-lo, sentindo pena dele e se perguntando se poderia falar com ele, talvez convencê-lo a ir para um hospital. Eu expliquei várias vezes que não podíamos ajudar porque ele não acreditava que houvesse um problema, e mesmo que ele fosse para tratamento, eu não arriscaria voltar. Ela realmente queria que eu ficasse com ele e o apoiasse nesses tempos difíceis. Para mim, na minha situação, ela disse, estou feliz que você não tenha sido morta. Literalmente, foi isso. Eu tinha que voltar para minha vida. Fui avisada de que o lugar para onde estavam me colocando não permitia animais de estimação. Meus pais estavam ocupados e não podiam cuidar dos meus cães. Então acabei tendo que pensar se poderia pagar por um canil até a formatura, ou se seria mais fácil para eles se eu encontrasse novos lares para eles. Eu sou egoísta o suficiente para não ter considerado realmear eles por muito tempo. Eu não queria perder meus cães. Eu poderia perder qualquer outra coisa, mas se eu os perdesse, morreria. Eles eram meus bebês. Eles costumavam dormir na minha cama antes de o George os expulso, e eram os únicos com quem eu podia me abraçar e chorar durante todo esse pesadelo. Eles foram meu suporte emocional mais forte. Então eu engoli meu orgulho e liguei para Sarah, uma amiga que eu conheço há alguns anos. Não mantivemos muito contato porque com o George é mais fácil ter o mínimo de relacionamentos possíveis para evitar que alguém me envie mensagens demais ou mencione algo que ele poderia achar suspeito. Ela ficou feliz de ouvir de mim. Perguntei se ela conhecia alguém que pudesse ficar com meus cães por um dia ou dois até eu descobrir onde deixá-los. Ela ligou para um amigo dela que concordou em ficar com eles. Então ela perguntou se estava tudo bem. Eu pensei em mentir, mas achei que devia a verdade para ela, ou pelo menos uma parte dela. Eu disse que as coisas estavam realmente incertas no momento e teria que contar tudo para ela depois. Minha colega de quarto quase não soube que alguém ia se mudar para lá. Minha defensora de vítimas agiu rapidamente e queria que eu saísse da situação o mais rápido possível. Então, quando minha colega de quarto soube, eu já tinha descarregado toda a minha tralha no espaço pessoal dela. Colei um Butterfinger e uma notinha simpática na porta do quarto dela e pretendo suborná-la para não ficar brava depois, deixando bebidas na geladeira e avisando que ela pode pegar. Ela também está fora da cidade agora, então ainda não a conheci, mas parece ser legal. Eu vi imãs de Game of Thrones na geladeira, então há uma quebra-gelo. Depois mudei algumas coisas para me sentir mais segura ao andar pelas ruas. Não há chance de o George saber onde estou ou como me encontrar, mas ainda assim, espero que esse taser não dispare aleatoriamente no meu bolso. Consegui encontrar um canil com o qual me senti confortável. Eles tinham cercados com grama, piscinas rasas e fontes, e ofereciam enriquecimento para os cães e camas fofinhas. Eu não estou brincando, esse lugar parece melhor do que alguns creches que já vi. Era astronomicamente caro, mas pensei que se fosse usar meu fundo de emergência para algo, deveria ser para algo que diminuísse a quantidade de trauma que meus cães estavam passando. Quando fui deixar meus cães no novo lar temporário, descobri que a menina que a Sarah me indicou teve que se levantar no meio da noite para levar um deles para fora várias vezes, com vômito e diarreia por toda parte, o que me fez me sentir horrível. Eu forcei $30 nela e combinei de mandar flores como um pedido de desculpa sincero pelo inferno que coloquei ela. Então entreguei meus cães. Eu ainda posso vê-los durante o dia, mas me partiu o coração deixá-los ir. Sarah se encontrou comigo mais tarde e eu contei o que aconteceu. Como meus pais, ela realmente não é de demonstrações de afeto, então não houve choro, abraços nem nada disso. Eu ia te dizer isso antes, porque você sempre estava chorando por causa dele e tal, mas achei que você era uma mulher adulta e tinha sua vida organizada. Caramba! E depois continuou dizendo que eu deveria ter ligado para ela muito mais cedo. Ela gostou das mudanças que fiz na minha aparência até agora, mas disse que deveria evitar usar cores brilhantes a partir de agora. Ela tirou sua jaqueta escura e me deu ali mesmo.
Então ela continuou descrevendo todas as maneiras em que minha situação era exatamente como a de J.Lo no filme Enough de 2002, leu a sinopse toda do Wikipedia e fez planos para nós assistirmos juntas depois. Eu disse a ela que decidi evitar o álcool no futuro próximo, pois já estou dançando na beirada da depressão. Mas disse que ainda ia aparecer e levar pipoca. Além de como ela ficou irritada comigo pelas minhas más decisões, eu não poderia pedir uma amiga melhor. Pelo menos por um tempo, ela me fez sentir humana. Mais tarde naquela noite, meu pai me informou que o George havia deixado uma mensagem ameaçadora para ele e minha mãe no telefone comercial deles. A única forma que eu posso imaginar que ele obteve aquele número foi pesquisando os nomes deles no Google. Eu imediatamente tomei as providências necessárias para pedir uma ordem de restrição. A única razão de eu estar escrevendo isso é porque eu não sei como fazer sentido da minha vida agora, exceto escrever tudo isso. E mais importante, eu realmente não tenho ninguém com quem conversar. Quando eu era criança, fazia muitos diários para me ajudar a passar pelos tempos difíceis. Eu acho que isso é o mesmo, só que às vezes o diário diz coisas encorajadoras de volta. E não vou mentir, eu poderia usar um pouco de encorajamento. Então, vou despejar tudo aqui anonimamente. E talvez isso me dê algum tipo de fechamento. Talvez não, eu não tenho mais nada para fazer, porque não consigo sair deste quarto agora. Além disso, sinto que devo muito a um monte de estranhos na internet para agradecer adequadamente e deixar vocês saberem o que aconteceu. Alguns de vocês parecem realmente chateados com a minha situação e alguns dedicaram um bom pedaço de tempo escrevendo para mim. Então, obrigado. Sério, do fundo do meu coração, obrigado porque sou uma garota de verdade por trás dessas palavras. Eu gosto de costurar meus próprios vestidos, assistir documentários de David Attenborough e perder horas da minha vida jogando no PC. Eu gosto de jardinagem e livros de fantasia. Passei por sérias depressões, GAD, e distúrbios alimentares que me deixaram muito fraca, mas muito grata pela minha vida. Então acredito que sou uma pessoa real, que respira, muito ingênua e muito vulnerável. E vocês, pessoas aleatórias, salvaram minha vida. Honestamente, eu só venho aqui para olhar capturas de tela de idosos lutando para usar o Facebook. Eu pensei que a internet estava cheia de adolescentes maquiavélicos que provavelmente iam me dizer o quanto eu estava soando arrogante. Obrigada genuinamente a todos que responderam minha postagem e a todos que me enviaram uma mensagem privada. Eu fiquei sentada e li cada uma delas várias vezes. Eu as releio quando começo a sentir que reagi demais. Como talvez eu esteja louca. Eu releio quando começo a pensar em alguma reconciliação com o George ou me sentir culpada pelo que fiz. Eu imprimi minha postagem original e cada comentário que recebi. Sim, até você, garota em perigo. E eu os coloquei no meu diário. E continuo a olhá-los. Mesmo que nenhum de vocês me conheça de verdade, vocês se importaram. E alguns de vocês se importaram muito. Vocês me ofereceram suas histórias. Ou alguém para conversar, ou um lugar para ficar, um livro, um número de telefone para ligar. A maioria de vocês estava mais preocupada comigo do que minha mãe, porque eu estava realmente em perigo. Eu estava. Havia coisas que eu nunca pensei que seriam afetadas por estar com o George. Meus cães, minhas posses, a segurança das pessoas ao meu redor. Eu estava sozinha o suficiente para me colocar nessa posição, e eu realmente quero viver. Então eu percebo que eu também preciso mudar. Há muito trabalho a ser feito. Talvez o George não seja um cara maligno, mas eu vou parar de descrevê-lo como uma pessoa maravilhosa. Não acredito que as pessoas sejam boas ou más, mas as coisas que ele fez foram definitivamente más. Quanto mais olho para trás, mais percebo o quanto de coisas eu deixei acontecer na minha vida e no meu corpo que eu não deveria ter tolerado. E a porcaria absoluta que eu suportei me fez começar a admitir isso lentamente para mim mesma. Eu não consigo explicar as razões pelas quais fiquei com ele tanto tempo porque elas não são lógicas. Ele passou anos aos poucos construindo algumas das coisas que fez. E foi fácil perdoá-lo depois de cada incidente aparentemente pequeno porque eu não olhava para o quadro geral e achava que estava apaixonada. O George é um homem altamente inteligente, lindo, engraçado, inspirador, ambicioso e encantador. O tipo de homem que eu acreditava totalmente que estava muito acima do meu nível. Ele é frequentemente muito atencioso e nós nos conectamos de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Ele faz trabalho voluntário na comunidade e criou métodos para melhorar o mundo de formas concretas, tanto ambiental quanto socialmente, principalmente em relação ao sem-teto, porque ele foi sem-teto por um tempo e se desdobraria para ajudar um amigo em necessidade. O sexo era incrível quando eu queria. Na superfície ele era perfeito. Estar com ele me dava borboletas. Mas ele está doente e ele está doente de uma maneira que eu não posso consertar. Ao longo dos anos, perdi a capacidade de entender o que era certo e o que não era. Eu lutei ao longo do caminho. Eu até ocasionalmente saí, mas ele sempre me atraía de volta. Ele me fazia sentir especial e amada. Ele dizia que eu era uma extensão insubstituível dele, e para uma garota que nunca achou que seria insubstituível, isso parecia compensar todas as coisas ruins. Eu aprendi desde então que esse tipo de coisa é comum.
Vou tentar o meu melhor para me educar e mudar minha abordagem aos relacionamentos, porque agora entendo que estou tão doente quanto o George, embora de uma maneira diferente. E se eu não fizer nada sobre isso, provavelmente acabarei com outro George em algum momento no futuro. Eu pedi os seguintes livros e pretendo lê-los e continuar a terapia para que isso nunca aconteça comigo novamente. Por que ele faz isso? Landy Bancroft, O Dom do Medo. Gavin de Becker, Pessoas Seguras. Dr. Henry Cloud. Dr. John Townsend. A Ciência da Confiança, John M. Gottman. Os Mente Brené Brown. Estes são apenas alguns que foram sugeridos por vocês e meu terapeuta. Se você tiver outras sugestões que ajudaram você ou alguém que você conhece em uma situação como a minha, por favor me avise. Nos últimos dias, senti uma enorme onda de pura gratidão por estar viva. Ainda há muitas coisas que preciso lidar, mas tenho muito apoio daqui para frente, junto com uma defensora das vítimas. Minha universidade oferece aconselhamento legal gratuito, então acho que vou ficar bem.